Glórias a Deus. Graças te damos, Senhor Deus, pelo teu manifestar no meio do teu povo, Senhor Deus. Vamos passar agora para o momento da palavra. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 13 até o versículo 17. Todos lá? Todos acharam? Amém? Amém mesmo? Amém, né? Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Senhor Deus, que foi escrita e chegou até nós. Fala através dela aos nossos corações, Senhor Deus, e usa o teu servo pela tua misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, logo no início do culto eu falei que hoje era o primeiro domingo, de culto de 2025, não é isso? E fazem apenas 5 dias que nós estávamos aqui comemorando o Ano Novo, não é verdade? Estávamos aqui reunidos, ouvindo da palavra, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Nós cristãos somos assim, Nós gostamos de estar reunidos na igreja, comemorando, louvando a Deus, E assim foi a nossa passagem de ano, foi aqui, louvando, reunido, Na passagem, aquelas congratulações, Todo mundo se abraçando, aperto de mão para cá, aperto de mão para lá, todo mundo desejando bênçãos para o irmão. É assim que acontece, Teve um irmão que falou comigo que eu fiquei lá embaixo sozinho, lá, enquanto estava na portaria, Feliz Ano Novo, tal, mas não foi isso não. O Rony estava comigo lá, a gente se felicitou ali e tudo mais. O cristão é assim, gosta de estar junto, gosta de adorar o Senhor, gosta de louvar a Deus. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que prefere estar em outros lugares, prefere estar na rua, prefere estar em boate, prefere estar na praia, prefere ver fogos, e está lá, da mesma forma, fazendo a sua passagem de ano. E nessa passagem de ano, pula onda, come isso, come aquilo, veste roupa para trazer dinheiro, para trazer paz, para trazer bênção, como se o Senhor, olhando a cor da roupa, fosse mover alguma coisa, Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E as pessoas, nesse intuito, nesse afã, começam a falar assim: olha, já que está começando um ano novo, vou começar uma academia. Já que está começando um ano novo, eu vou começar uma faculdade nova. Já que está começando o ovo, eu vou abrir um negócio, vou melhorar o meu negócio, vou fazer aquela viagem que eu tanto sonhei, vou arrumar um novo emprego, vou atrás daquela promoção no meu emprego. Fala que vai fazer um monte de coisa. A gente não é assim? A gente é assim. Até a gente é assim também. Como cristão, a gente, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o que muda é o calendário, é a contagem. Se a gente não mudar, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. E apesar da gente fazer todos esses planos, fazer todos esses projetos,
É claro que a maioria deles a gente não vai cumprir. Que a gente, infelizmente, é assim. De um modo geral, não é todo mundo, a gente é meio desorganizado com as coisas. A gente faz um monte de planejamento, projeto, que acaba não dando certo, que acaba mudando ao longo do ano, que a gente traça a meta, não cumpre a meta, além de não cumprir a meta, dobra a meta e piorou a situação. Nós somos assim. Nós, infelizmente, nós temos essas questões que não são bem resolvidas com a gente. E aí tem gente que vai achar que essas coisas são até espirituais. E são espirituais. Sabe por quê? Porque apesar de a gente fazer todo um planejamento, todo um projeto, traçar meta, ter sonhos, buscar coisas assim, até palpáveis, a gente não apresenta para o Senhor. A gente nunca coloca para o Senhor os nossos afazeres. A gente nunca coloca para o Senhor aquilo que desejamos para a nossa vida. A gente não coloca para o Senhor aquilo que a gente pensa. Às vezes até a gente não coloca para o Senhor o serviço na casa de Deus. Já imaginou essa situação? Mas acontece. E aí, quando a gente se depara com um texto como esse, de Tiago, a gente vai perceber que verdadeiramente o futuro pertence a Deus. E a questão que está sendo tratada aqui na carta de Tiago não é a questão do fato de planejar, não é a questão do fato de se organizar, não é a questão de sonhar algo para o futuro. Isso é sadio, é natural, é do ser humano. Mas o que se destaca aqui, na verdade, o que Tiago está combatendo aqui, o Tiago está apontando o erro aqui, é a questão da independência do homem em relação a Deus nas coisas que ele pretende fazer. E aí eu me lembro de uma passagem que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando a gente planeja algo, quer fazer alguma coisa, põe toda a tua força nesse planejamento, nesse negócio, e a gente deixa Deus fora disso, a palavra do Senhor diz que nós nos fazemos malditos, porque nós estamos confiando na força do nosso braço, na força do nosso entendimento, na força da nossa razão. E não é assim que deve ser. O que Tiago está tratando aqui são de pessoas que são sim organizadas, são pessoas que planejam seus negócios, que confiam, mas elas confiam excessivamente e exclusivamente nas suas capacidades. E aí elas são tão otimistas com o futuro e o seu sucesso que elas esquecem de colocar essas coisas para Deus. O que está em jogo aqui, amados irmãos, não é o fato de preparar o que vai ser feito, mas é a confiança excessiva em si mesmo. As pessoas, hoje, o ser humano, tem uma tendência a colocar Deus de lado em seus negócios, suas coisas. São pessoas, essas pessoas que isso fazem, são pessoas presunçosas, são pessoas arrogantes e altivas, porque acham que não precisam de Deus na sua vida. Essas pessoas não entendem que apesar de ser saudável, a gente planejar, ser saudável, ter essa autoconfiança, não está nelas, contudo, o poder de definir o resultado desse planejamento. Não está na mão dela. Deus pode mover o negócio e tudo isso cair por terra. Cair por terra. Cair por terra. Acabar com tudo. Pôr todo o planejamento por água abaixo. Perceba que a carta de Tiago, ela é muito prática.
E ela traz diversas aplicações práticas e diretas para as nossas vidas, né? Salvo engano, os adolescentes me corrigem, nós tivemos um estudo na Carta de Tiago, uma revista que era dedicado ao estudo na Carta de Tiago. E é uma carta muito boa, que ela ensina muita coisa para as nossas vidas. E nesse trecho que a gente lê aqui, a gente pode destacar pelo menos, 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que se acha independente de Deus. Aquela que acha que não precisa de Deus para nada. Olha o que diz o versículo 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vocês que dizem, vós que dizeis, quem é que está dizendo alguma coisa aqui? Quem é que está falando alguma coisa aqui? Pode ser qualquer um de nós, irmãos, inclusive. Tiago não aponta quem de fato fala isso, mas nós podemos incorrer nessa situação. E é uma fala que parece já ser uma decisão tomada, certa, independente do que aconteça, a decisão é essa. A gente vai e pronto, acabou. Independente do que ocorra. E Tiago, para mostrar o erro do homem, ele parafraseia. Ele deve ter escutado uma conversa em alguma roda, alguma coisa, e ele botou aqui. Olha, vós que dizeis isso. Vós que dizeis isso. Pergunto, meus irmãos. Existe algum mal em planejar? Existe? Existe algum mal em decidir sobre os seus próprios negócios? Não. Sobre o seu tempo, sobre o meu tempo, sobre o que a gente vai fazer? Não. Não existe mal nenhum. O problema é quando a gente faz isso e não coloca Deus na coisa. Eu queria que você abrisse em Lucas. Evangelho de Lucas. A gente vai caminhar um pouquinho na Bíblia. Passei muito aqui. Lucas capítulo 14. No versículo 28 ele vai dizer, pois qual de, 14, 28, Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir, e não pôde acabar. Trata-se aqui de uma reflexão a respeito daqueles que querem seguir a Deus. Mas ele mostra aqui que há um planejamento para uma construção. No 31 ele vai dizer, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000? Jesus fala sobre planejamento em suas situações. Jesus comenta isso. Não há mal nenhum em planejar. Não há mal nenhum em raciocinar. Não há mal nenhum em trazer a lógica para as situações. Mas Deus tem que estar à frente de todas as coisas. E a questão aqui, já voltando para Tiago capítulo 4, e a questão aqui é que a carta está direcionada a pessoas que já são cristãs. A carta é direcionada aos cristãos que foram perseguidos, que estão espalhados, cristãos confessos. Por isso eu digo que a gente pode incorrer nessa situação. São cristãos que na prática do seu dia a dia não colocam os seus planejamentos e as suas decisões na presença de Deus. Isso quer dizer o quê? Que na teoria eu sou cristão, mas na prática eu vivo como se Deus não existisse.
Quando eu faço alguma coisa, quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu planejo alguma coisa, e eu não coloco tudo isso na direção de Deus, nos cuidados do Senhor, eu aparento ser cristão, mas vivo como se Deus não existisse. Nós temos que vigiar, temos que estar atentos para que esse tipo de comportamento não aconteça na nossa vida. E nessa fala aqui do versículo 13, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e para lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucro. Onde está Deus nessa fala? Onde a pessoa coloca Deus à frente aqui? Não está. Deus está em qualquer lugar, menos nesses planos aqui. Ou seja, as decisões relatadas aqui, elas são meramente humanistas, sem um pingo de direcionamento de Deus. E o que a gente percebe com isso, que na verdade está acontecendo aqui, é o desprezo em relação ao envolvimento de Deus na minha, na sua, na vida do ser humano. Está refletindo aqui unicamente a confiança propriamente exclusiva no homem, fazendo com que ele pense que ele é autossuficiente. Mas não é assim, nós não somos autossuficientes, meus irmãos. Nós só estamos aqui nesta noite, porque a misericórdia do Senhor é que permite isso. Porque se não fosse ela, nós já seríamos consumidos. Será que eu e você, por acaso, nós já praticamos a independência de Deus em algum momento na nossa vida? Para pensar um pouquinho. Não responde alto não, tá? Só para pensar um pouquinho. Será que em algum momento, em alguma área da nossa vida, ou em alguma situação que vivemos, nós exercitamos a independência de Deus? Será que nós esquecemos por algum instante que Deus não existe, e aí nós vamos pela força dos nossos braços? O mundo, meus irmãos, já faz isso. O mundo tenta de todas as formas colocar Deus à parte de todas as coisas. É só você olhar para alguns símbolos festivos. O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa, que na sua originalidade é a passagem do Espírito, foi trocada por coelho e chocolate. O Natal, que é o nascimento de Cristo, foi trocado por um homem com roupas de inverno, no centro do Rio de Janeiro, quente, e o coitado lá suando todas. Foi colocado o papai num lugar, uma árvore de Natal. Não é isso que é o Natal. Não é isso que é Páscoa. Deus já está sendo colocado de lado. Nós não podemos permitir que a independência de Deus nasça na nossa vida. Pelo contrário, nós temos que lutar contra as coisas do mundo. 31 de outubro é comemorado o quê? Tal do Halloween, né? Mas o que é, na verdade, 31 de outubro? Reforma protestante. O mundo tenta de todas as formas colocar as coisas de Deus para o lado. Vamos deixar que isso aconteça na nossa vida também? Vamos começar a colocar Deus ao lado, ao largo, como se Ele não existisse? Vamos cair em maldição? É isso? Deus, às vezes, meus amados irmãos, só é lembrado no domingo, num culto como esse aqui. E detalhe, lembrado, às vezes, na EBD, quando na igreja tem EBD, porque existem igrejas que já não fazem mais EBD, é só culto. Deus só é lembrado uma vez na semana. Mas quando a coisa aperta, quando a coisa fica estreita, quando o perigo vem, aí vai procurar socorro, né? Aí vai procurar Deus. Irmãos, muito cuidado, muito cuidado.
Parece que existe um Deus que não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com os meus estudos, com os meus negócios, com a minha carreira, com o meu tempo. Pelo contrário, irmãos, Deus está em todas as coisas. Deus te deu a vida. Deus te deu sabedoria para você estudar, para ter entendimento das coisas. Deus te deu sabedoria e expertise para conduzir os seus negócios. Deus te deu dedicação, Deus te deu empenho, Deus te deu força para você prosseguir em uma carreira. Deus te deu o tempo para você passar com Ele, ao lado dEle, glorificando o nome dEle. Mas a gente vive como se nada disso tivesse a ver com Deus. Aí tem gente que fala, minha vida tomo conta eu sou capaz, eu defino todas as coisas, eu faço e eu aconteço, mas não é assim, meus irmãos. E onde nós lemos todas essas coisas que nós já comentamos? Veja, hoje ou amanhã, quem está decidindo este momento? Quem está decidindo quando começam as coisas? Alguém está decidindo, não é Deus. Iremos para tal cidade. Quem que está decidindo aqui que vai para algum lugar? Alguém, não é Deus. E lá passaremos o ano, o tempo. Quem é que está determinando o tempo? É Deus que está determinando o tempo aqui? Não. Negociaremos e teremos lucro. Já foi até definido o motivo da viagem, para que é a viagem. Já foi definida a atividade e o propósito. Em nenhum momento Deus foi colocado aqui. E as pessoas que falam dessa forma acham que Deus não pode frear os seus planos. Acham que Deus não pode botar um basta nessas coisas. Pode sim. O exemplo é o intento de Amã, lá no livro de Esdras, isso está no capítulo 3, de 7 a 11. Naamã tenta arquitetar um plano para matar todos os judeus. O homem que planejou a morte de todos os judeus teve seus planos frustrados por duas pessoas, Mordecai e Ester. E aí eu pergunto para vocês, quem foi que assentou no coração de Ester o jejum e a intercessão pelo povo de Deus? Quem foi que colocou Mordecai no lugar certo para ficar sabendo dos planos de Amã? Deus. Aquele que não tinha Deus no coração teve os seus planos travados. Isso mostra que os projetos humanos podem ser falhos. E toda soberba, todo o orgulho e toda a vaidade cai por terra. O homem falava só uma língua e decidiram, vamos erguer uma torre gigantesca, vamos morar todo mundo aqui. Era o plano da humanidade, a Torre de Babel. Deus mudou a língua de cada homem, de cada mulher, ninguém mais se entendia e todo mundo se espalhou pela face da terra. Os planos foram travados. Vejam que essas pessoas, elas são presunçosas, são soberbas, isso está no versículo 16. Agora, entretanto, vós que orgulhais, já que tais, que é orgulho vaidoso das vossas arrogantes pretensões. São pessoas arrogantes, são pessoas orgulhosas, vaidosas. Provérbio 16, 18 diz que o orgulho leva a pessoa à destruição. A vaidade faz ela cair na desgraça. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a vaidade. Cuidado. Em termos comuns, para a gente falar aqui, a língua aqui, quanto mais eu sou orgulhoso, quanto mais eu sou vaidoso, quanto mais eu estou tendo uma vida independente de Deus, mais eu vou quebrar a cara. Isso é uma verdade. Mais o ser humano vai quebrar a cara. Outro tipo de pessoa que se destaca aqui nessa fala, nessa escrita de Tiago aqui, é aquela que é gananciosa. Gananciosa. Veja que ele fala aqui, passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. Só está pensando no dinheiro. E hoje em dia, qual é a característica mais marcante do mundo atual? Mais marcante é o capitalismo aliado ao consumismo. Isso é aquele capitalismo desenfreado, louco,
que quer arrecadar cada vez mais dinheiro, grana, encher o bolso. E tudo isso gira na nossa vida num regime, num cotidiano de consumismo. Consumismo. E veja que interessante, o marketing para essas coisas é tão pesado que você acaba sendo medido pelo que você tem. Se você tem, você é. Se você não tem, você não é. Isso é uma verdade. Os valores pessoais, os valores morais, os valores éticos não valem mais. Se a pessoa vê que você tem alguma coisa, fulano tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, aquele cara se deu bem na vida. Se o cara não tem nada, mas ele é honrado, honesto, trabalhador, digno, fiel, aí isso cai por terra. Isso não vale no mundo de hoje. Isso não vale. E as pessoas passam a ser julgadas por aquilo que possuem, não pelo que são. Se tem, opa, se não tem. E aí, você vai ver o quê? Acaba vendo que tudo isso faz com que a pessoa sempre vai querer mais, ter as melhores coisas cada vez mais. Ter mais e melhores coisas. Né? Fazendo com que ela fique numa busca insaciável por aquilo que não é comida, que não traz sustento. A pessoa quer, é a pessoa gananciosa. Os querem para arrecadar dinheiro, para comprar bens materiais, e os que vendem bens materiais vendem porque querem dinheiro. É simples assim como funciona. E acontece um fenômeno interessante em volta disso aqui, que é o quê? A influência da propaganda da mídia na vida das pessoas. Todo dia é lançado um produto novo. Todo dia. É igual isso aqui, ó. Igual isso aqui. Hoje lançaram um, comprei. Falo, tenho foto, mensagem. Daqui 15 dias lanço 2. Esse aqui já não presta mais, eu quero 2. Quando junto o dinheiro e consigo comprar o 2, já tenho 3. Eu não vou comprar o 2 porque eu vou juntar mais um pouquinho, vou comprar o 3. Aí você compra o 3, lança o 4. Ih, fiquei para trás. E você fica nesse afã, como se isso aqui fosse alguma coisa importante para você. Você às vezes deixa de ter algo verdadeiramente necessário na tua vida para ter alguma coisa que seja supérflua. É só para dizer que, olha, o meu é a última geração. Lançaram ontem e eu comprei ontem de manhã. Isso é besteira. Isso é bobagem. Isso, entre outras coisas, né? Eu dei o exemplo do celular aqui, mas tantas outras coisas. É claro que se você trabalha com algo, que você tem a necessidade de ter alguma coisa que suporte um programa melhor, que aquilo ali você vai usar no seu trabalho, é diferente de você ter só por ter, só para se mostrar. Uma coisa é ele ser usado como ferramenta de trabalho, outra coisa, né, é vaidade. Outra coisa é a vaidade. Né? E esse mercado consumista e essa propaganda pesada, massiva, na vida das pessoas, sempre vai fazer com que elas tenham insatisfação. E essa insatisfação é que é o combustível para continuar esse ciclo consumista. A pessoa nunca vai estar feliz com o que tem, nunca vai estar contente. E aquilo que ela consome não tem nada a ver com utilidade, como eu falei aqui, ou com necessidade, mas só manipulação de valor. Só manipulação de valor. E que geralmente tende a refletir o quê? Uma falsa felicidade. Você adquire algo que você queria muito, você fica feliz. Mas essa felicidade vai embora rápido. É só ele lançar o próximo. Vai embora rápido. Você quer ser feliz? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E o que está em volta vai ser acrescentado. Isso é uma felicidade que ninguém tira. É uma felicidade eterna. Ninguém tira isso da gente. Ninguém tira isso de você, meu irmão, minha irmã. Busque o reino de Deus. Esqueça aquilo que a traça corrói. Esqueça aquilo que o ladrão leva. Amontoe tesouros nos céus. Faça isso. O homem, por causa dessa falsa felicidade, ele sempre vai estar insatisfeito, sempre. E aí, qual é a oração dessa pessoa? A oração dessa pessoa é: me dá, Senhor, me dá. E nunca
se basta, nunca estará satisfeito. Eu queria que você voltasse em Lucas, capítulo 12. Volta lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. No capítulo 12, na segunda parte do versículo 22, vai dizer assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Veja, não andeis ansiosos para essas coisas. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe que você precisa do sustento. Deus sabe que você precisa do... Ele vai prover isso na tua vida. No versículo 19, não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações. Quem faz isso são os gentis, de todo o mundo que procura essas coisas. Vosso Pai sabe o que necessita delas. Buscai, antes de tudo, o reino, e as coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quanto ao que comer, quanto vestir, o Pai vai te dar. O Pai vai providenciar. Não se preocupe. As demais coisas serão acrescentadas. Preocupe-se com o reino de Deus. Preocupe com as coisas do Senhor. Coloque as suas necessidades para Deus. Se a gente tem o que comer e o que vestir, ficamos contentes. E olha o que na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 9, olha o que ele fala a respeito daqueles que querem ficar ricos. Ricos pela sua ganância. É diferente de rico pelo seu trabalho, porque o rico ganancioso, ele faz de tudo para ter dinheiro. Ele engana, ele rouba, ele entra na corrupção, ele tira do pobre, ele engana, mente, ele faz de tudo para atingir o seu objetivo, que é ganhar dinheiro. O trabalhador não. Dia após dia, sol após sol, debaixo de chuva, ele está lá trabalhando, fazendo, buscando, criando situações para manter a sua família. Veja o que a primeira carta de Timóteo fala. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. É o que eu falo. O ganancioso que quer ficar rico, ele mente, ele engana, ele frauda, cai nessas coisas. E aí são coisas que vai dizer o que aqui? As quais afogam os homens em ruína e perdição. E aí onde é que está o problema? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. O dinheiro é um objeto que você deve usar para a sua bênção e bênção dos irmãos. O dinheiro não pode usar você. O dinheiro não pode te dominar. Você tem um dinheiro guardado, você tem um parente que está doente, tem que fazer um exame. Não posso gastar esse dinheiro porque vai me faltar. Não vai. Abençoa. Dentro da tua família você não abençoa. Dentro da tua família tem um ente doente, você tem dinheiro guardado e você não usa por causa da tua ganância. Lucas 12, ainda, ele vai falar de um homem ganancioso. 12 no versículo 16. E é uma parábola que fala o seguinte: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Poupança, poupança, meu. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, ó vaidoso, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. E Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Vai morrer. E aí? Tudo isso que ele fez, todo esse amontoado de dinheiro, parece o cofre do tio Patinhas. Ele pula lá dentro e sai nadando. Quem é mais antigo aí, né? Sabe, né? Cofre do tio Patinhas. E aí, vai fazer o quê? Perdeu o Playboy. A família vai ratear, vai gastar tudo, vai torrar e não vai sobrar nada.
você poderia ter abençoado, você poderia ter cuidado de um irmão, cuidado de um familiar, mas preferiu esconder. Entenda, não estamos dizendo aqui, irmãos, que ter dinheiro é errado. Não é isso. É colocar o dinheiro no seu lugar devido. Não fazer do dinheiro o seu Deus. Isso é errado. Isso é errado. Você vai precisar sim, mas tem que dizer para ele que quem manda é você no dinheiro. Ele é para ser usado. Ainda, um terceiro tipo de pessoa. As que não se dão conta da finitude da vida. Olha o versículo 14 de Tiago 3. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Olha aí. O que é a vossa vida? Uma pergunta. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. É interessante essa fala dele aqui, porque isso acontece muito na nossa região, né? Tem dia que amanhece, está tudo com neblina, você não consegue ver nada na tua frente, começa a sair o sol, meia horinha depois, ela, puf, céu limpo, não tem nada, nem nuvem tem no céu, e a neblina foi embora. Nossa vida é assim, gente, é um sopro, é rápido. Né? Eclesiastes 3 vai dizer o seguinte, no primeiro versículo: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí a primeira parte do versículo 2 vai dizer: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E o que isso quer dizer? Que quando a gente nasce, não é certo que a gente vai aprender a sentar, a gatinhar, a andar. É o normal. Às vezes não acontece. A falar, a correr, a ir para a escola, a aprender, a crescer, a aprender um ofício, a trabalhar, a casar, a ter filhos. Existe uma lacuna entre o nascer e o morrer. A questão é, o que a gente faz com esse espaço de tempo? A palavra de Deus vai dizer que ao homem está ordenado 70 anos. Alguns, pela tua força, chega aos 80. O que passa disso é o quê? Fado e cansaço. Eu conheci um homem lá em Ladário que ele veio a falecer com 110 anos. 110 anos. Conheci não, de vista, né? Vi ele ao longe, assim, tal, sentado lá numa mesa. 110 anos. É o dobro do que eu tenho, mais 50%. Viveu muito. Viveu muito. Viveu muito. Viveu a Primeira Guerra, viveu a Segunda Guerra, viveu mais um monte de coisa. Vocês têm noção do que é isso, viver 110 anos? Eu com 45 já pensei assim, nossa, eu vivi tanta coisa, mas não vivi nada ainda. Viveu 110 anos. Mas viveu 110 anos e aí? Aproveitou esse tempo, fez coisas boas da vida, fez a melhor coisa que ele podia ter feito, que é colocar o coração no altar do Senhor. E a melhor coisa que a pessoa pode fazer em vida é se entregar ao Senhor. Não é outra coisa, não é viagem, não é promoção, não é bens materiais, não é saúde, é ter o coração no altar do Senhor. E eu queria aqui tomar como exemplo a vida da minha sogra. Uma pessoa que cresceu de modo simples, talvez não tinha muita perspectiva, mas foi abençoada por Deus. Viu seus filhos crescerem, se formarem, se casarem, ver os filhos dos seus filhos. E a melhor coisa que ela fez, entregou o seu coração para o Senhor. E no tempo de Deus, Deus a recolheu. Bênção. Foi bênção. Maravilha de Deus na vida dela. E aqui, Tiago está revelando que tem pessoas que vivem com uma falta de consciência do que é a vida. Não tem noção do que é a vida. São pessoas que não sabem o que é a vida. Vivem de forma alienada, vivem de forma assim, desinteressada, buscando seus próprios conceitos, seus próprios interesses. Se esquece que a vida,
Passa muito rápido. E aí, quando tiver na idade de 80, 85, vai olhar para trás. Gente, eu não fiz nada na minha vida. Eu não me formei em nada, não tenho um ofício, não casei, não tenho filhos, vivi uma vida totalmente desregrada. Isso para aqueles que chegam a essa idade, vivendo dessa forma, né? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Se pessoas que vivem assim conseguir chegar ao ponto, igual aquele malfeitor que estava na cruz, que no seu momento de morte conseguiu ainda alcançar Jesus e pediu para que ele lembrasse dele quando entrasse no paraíso, tudo bem, vai ser salvo. Mas enquanto não dá tempo? Enquanto o negócio é de repente? Não vamos perder tempo. A vida passa muito rápido. A falta de consciência da brevidade da vida faz com que as pessoas se tornem individualistas, nas buscas das suas próprias pretensões. Elas esquecem até das pessoas que estão à sua volta e esquecem, inclusive, que elas têm uma vocação. Nós estamos aqui, cada um de nós tem uma vocação. Uns para trazer a palavra, não sou eu, tá, gente? Outros para louvar, outros para adorar o Senhor, outros para ensinar a palavra, outros no ofício de carpintaria, de alvenaria, mecânicos, enfermeiro. Gente, enfermeiro, cuidar de pessoas doentes. Que coisa mais linda essa profissão. Dedicar a sua vida a cuidar de outros. Tudo bem que é remunerado, mas é uma dedicação. É uma dedicação. E as pessoas, nessa sua vaidade, nessa van desenfreada, elas esquecem da sua missão. Tem gente que está vivendo e esquece que a vida ela é curta e frágil. Irmãos, temos que aproveitar, temos que remir o tempo. Temos que remir o tempo, temos que correr atrás, temos que batalhar, temos que fazer a obra do Senhor, não podemos parar. A vida é muito frágil, gente. Passa rápido. Não vamos viver como esse povo que não sabe o que é a vida. Vamos ter a nossa vida no altar de Deus. E até agora nós falamos de pessoas que são independentes de Deus. Até agora nós falamos de pessoas que são gananciosas, consumistas. De pessoas que não estão nem aí para a vida que Deus lhe deu. Porque a vida é um presente de Deus. Deus dá e tem gente que não sabe o que faz com isso. Como que a gente pode mudar esse quadro? Como que a gente pode mudar esse nosso jeito de ser? Em primeiro lugar, desenvolvendo dependência de Deus. Temos que desenvolver a dependência de Deus na nossa vida. Reconhecer que a vontade de Deus ela é soberana em nossas vidas. Deus é soberano na nossa vida, é Ele quem conduz. É Ele que dá o direcionamento. É Ele que diz que se os nossos planos serão aceitos ou não. É Ele. O próprio Paulo, o grande homem que trabalhou na obra de Deus, ele queria pregar num determinado lugar, ele foi impedido. O que falar então? Ele estava indo fazer a obra. Não, para cá você não vai para outro lugar. Não é assim, pastor? Foi assim. Olha outra coisa. Nós temos que pegar Deus e colocar Ele. Aliás, nós é que temos que nos colocar no devido lugar, né? Abaixo da vontade do Senhor. Temos que colocar Deus acima do nosso querer. E o versículo 15 de Tiago vai dizer o seguinte: ao invés disso, deveríeis dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Somos dependentes de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Olha o exemplo de Paulo mais uma vez, em Atos 18, versículo 21. Vai dizer o seguinte: mas, despedido-se, disse, se Deus quiser,
Voltarei para vós outros e embarcando partir para Éfeso, se Deus quiser. Outro exemplo dele, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. É Deus quem dá a direção, é Deus quem capacita, é Deus quem determina tudo na nossa vida. E vejo, quando a gente faz isso, a gente traz para a nossa vida a presença de Deus. Nós trazemos para a nossa vida o Senhor. Ele vai cuidar de nós. Quando, lá no Êxodo, Moisés estava para sair com o povo, isso está no capítulo 33, versículo 15. Moisés disse o seguinte: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos façais subir daqui. Quando você fala, se Deus quiser, você está dizendo para Deus, Deus, eu estou conforme o Senhor quer, e na tua direção o Senhor está comigo. É isso que a gente está dizendo. Eu vou na sua direção, vou na sua permissão, e o Senhor vai estar comigo, abençoando, abrindo o caminho, me guardando. E aí você pode usar a expressão que bem couber. Você pode usar, se Deus quiser, se o Senhor assim permitir, se for da vontade de Deus. Não importa. O que importa aqui, realmente, meus amados irmãos, é que o seu coração deve expressar uma verdade. Quando você falar isso, não é da boca para fora, é com vontade, é com verdade. Quando você dizer assim, se for da vontade de Deus, isso tem que partir de dentro da tua alma. Porque quando Deus falar não, você vai entender que foi Deus que disse não, e foi a vontade de Deus, e ela é maior na nossa vida. Seja então um crente de coração verdadeiro, dependente de Deus, que se submete à vontade do Senhor. E você fazendo isso, trazendo a presença de Deus para a tua vida, aí sim, você estará vivo e fará isso e fará aquilo, porque o Senhor vai te abençoar. E nessa questão, você está fazendo um vínculo. A tua vida está sendo vinculada, a sua vida está sendo atrelada, a sua vida estará sendo aliançada ao querer de Deus, que é a melhor coisa para nossas vidas, meus irmãos. Outra forma é quando nós nos propusemos a fazer o bem. Nós mudamos o quadro das nossas vidas, em primeiro lugar, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. E a partir da vontade de Deus, passamos a fazer o bem. Veja o que diz no último versículo desse capítulo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você sabe que o que deve ser feito, sabe o que tem que fazer e não faz, você peca. Ah, mas eu não estou roubando, não estou adulterando, não estou cobiçando, não estou isso, não estou... Tudo bem, não está. Está fazendo bem? Não, está pecando. Simples assim. A vida, meus amados, como eu já disse aqui, é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor para a gente. E Ele deseja que essa dádiva, que a nossa vida seja usada com um propósito. Nós não podemos viver alienados. Se a gente viver dessa forma, vivemos em pecado. E aqui eu já estou partindo para o final da pregação. Sei que os irmãos já estão cansados. Dá só mais um pouquinho de seu tempo. A gente percebe que o resultado do nosso planejamento, quanto ao futuro, quanto aos nossos empreendimentos, quanto à nossa própria vida, depende única e exclusivamente de Deus. Quem somos nós para definir qualquer coisa? Quem somos nós para definir qualquer resultado? Por mais que planejemos, se a bênção do Senhor não estiver nos planos, vai dar errado. Vai dar errado. E Tiago diz que nós somos apenas uma neblina. Portanto, vamos remir o tempo, meus irmãos. Vamos aproveitar todo o tempo que temos para andar com Deus. Do futuro, a gente não pode prever nada.
podemos prever nada. Ultimamente, nem a previsão do tempo está dando certo. Podemos prever nada. Devemos, sim, submeter tudo o que queremos, tudo o que pedimos à vontade de Deus. Só Deus tem o controle de tudo. Só Deus pode nos abençoar e trazer um resultado favorável para a nossa vida. Quer planejar? Planeje. Não tem mal nisso. Quer poupar? Pode poupar, não tem mal nisso. Use com sabedoria. Seja previdente. Seja prudente nas coisas. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser prudentes, simples como as pombas e prudentes, né? Como as serpentes. Perdão, ao contrário, né? Ao contrário. Devemos andar com prudência. Temos que ser organizados. Deus abençoe essas coisas. Não sejamos presunçosos. Submeta tudo a Deus. Tá bom? E Deus vai abençoar os seus planos, Deus vai abençoar os seus projetos, Deus vai abençoar os seus sonhos. Jamais esqueçam disso, viu, meus irmãos? Guardem isso, guardem esse entendimento, para que nós não venhamos a cair no erro da independência de Deus. Amém?